vamos começar agora mais uma edição do programa Literatura em Foco. E hoje nós vamos receber um homem de múltiplos talentos, o Alcemar Cardoso. Pode entrar, Alcemar. E aí, mano? Como é que você está? Muito obrigado. Satisfação. Tá bom? A satisfação é recebê-lo. Pode sentar-se. Ok. E aí, Alcemar, tudo bom? Melhor agora te conhecendo. Então, você me mandou aqui sua biografia e eu percebi que você é um homem de múltiplos talentos. Mas antes de você começar a falar sobre seus talentos, sobre sua atividade cultural, profissional, suas obras escritas, vamos fazer um brinde à literatura? Agora. A literatura. Eu costumo dizer que depois da roda é a coisa mais importante que o homem criou. Vamos lá. Você me mandou aqui sua biografia e eu vou com algumas sugestões de perguntas, né? E eu vou seguir aqui porque eu achei muito interessante as perguntas que você me sugeriu para fazer para você, até para você dar uma ideia da pessoa que você é, né? E do tipo de trabalho que você faz. Você é formado em gestão ambiental, é poeta, artista plástico, locutor de rádio, por isso que eu falei que é um homem de múltiplos talentos, palestrante de temas ambientais e religiosos e escritor, autor, né, de 5 livros, o Vencendo, que a gente depois vai falar. Mas eu gostaria de começar perguntando para você, como alguém com múltiplos talentos consegue administrá-los? Pergunta difícil, hein, rapaz? Talento a gente nasce com ele e também adquire durante a nossa vida. Eu costumo dizer que eu sou sobrevivente. Tudo foi feito, todo o sistema foi construído para que eu não existisse. Mas eu quero mandar um recado para o sistema. Eu sobrevivi, estou aqui em Belfor Roxo. E quando você é obrigado a viver numa condição que não te é favorável, você acaba criando meios de existência. E como eu sou da Belfor Roxo antiga, do Velho Brejo é aquela construção, nós que brincamos com o pé no chão, que brincamos, entrava dentro da mata comendo o que tinha no mato, estamos aqui vivos, e recebemos vacinas milhões, que nós não sabemos nem o que era, mas estamos aqui, colaborou para a nossa existência. A gente aprende com o tempo, através dessa construção, a descobrir os nossos talentos. Os nossos talentos, ele vem da nossa construção familiar. A poesia, ela veio da parte do meu avô. Meu avô é poeta até hoje. Aí até que eu gostaria de perguntar, saber como você se descobriu um artista. Bem, a nossa vida na Baixada Fluminense não é fácil. Ou você se descobre um artista para poder ser feliz, ou você vive em depressão e tira a vida. É o fato. Porque desde muito cedo eu sou apreciador da natureza, sou apreciador das músicas, das artes. Eu lembro que no passado, as músicas na minha infância que tocavam muitas eram Leandro e Leonardo. Nossa, que coisa linda. Acho que foi aí que eu aprendi a ser romântico, ouvindo essas músicas, que eu sabia cantar todas elas desde muito pequeno. A poesia, ela vem com o tempo. Quando você se apaixona pela primeira vez, aquele amor de escola, aquele amor pela professora, aquele amor de... Quem nunca se apaixonou pela professora? Então, professora de português, de inglês. A gente acaba aprendendo. Então, assim, os amores que eu tive acabaram despertando essas paixões. E a maioria das poesias que eu escrevi foram no momento que eu estava sozinho. Eu não tinha ninguém, mas eu idealizava pela ideia de ver meu pai, a minha mãe, e querer ter um casamento igual deles, querer ter uma família igual deles. Eu construí essa coisa na cabeça, nesse romantismo, e desde então passou a aflorar isso. Meu avô é poeta, meu avô escreve poesias há muitos anos, aquelas prosas rimadas, sabe? Quantos anos ele tem? 93. Olha só, uma vida. Alfredo Cardoso, um histórico em Belfor Roxo, em Nova Aurora, dono da casa do SIC Central de Nova Aurora, o famoso Maninho. E eu peguei isso dele. Meu pai já não tem esse veio poético, mas a minha mãe é de uma doçura gigantesca.
E a família da minha mãe é uma família bem artística. Então, vim no sangue dos dois lados, eu capturei essa essência artística. Bem de família, né? E eu estou vendo aqui que você é palestrante de temas ambientais e religiosos, né? Você informou que é protestante. E eu queria saber que, aliás, nós sabemos, né, que nem todo segmento evangélico está interessado nas causas ambientais. Como você lida com isso? É complicado. Por quê? Eu estudo Bíblia desde muito novo. Eu sou, vamos dizer assim, um Einsteinzinho da Bíblia. Eu estudo Bíblia desde muito novo por amor mesmo. Estudei com todo tipo de linha religiosa que você pode imaginar. Estudei com Testemunho de Jeová, estudei com os protestantes batistas, estudei com os pentecostais da Assembleia de Deus, estudei materiais diversos. E o meu primeiro livro religioso que eu li foi alguma coisa do Caio Fábio. Caio Fábio. Padre, né? Padre. Não, pastor Caio Fábio. Pastor Caio Fábio. Na época ele era bem conhecido. A primeira coisa de livro religioso, mas a Bíblia é desde muito tempo. Eu lembro que durante o ensino médio houve um curso da Petrobras e esse curso era ministrado pelo professor Olinto Filho. Ele era o único, na época, formado em oratória. E eu era uma pessoa muito tímida, por incrível que pareça. Eu aprontava muito, porque garoto, né? Mas ao mesmo tempo eu era muito tímido para expressar as minhas emoções. Quando eu fiz o curso de oratória, esse curso patrocinado pela Petrobras, ele ensinou a gente a falar em público. O curso de oratória, a arte de falar em público. Foi ali a primeira vez que eu fiz a minha palestra. Eu falei sobre o amor, sobre Coríntios 13, eu nunca esqueci isso. E aquele curso mudou a minha vida porque eu aprendi a falar em público, eu aprendi a falar para o público. Dali, então, no meu segmento religioso, eu comecei a fazer palestras religiosas. As palestras ambientais veio quando eu fiz o meu curso técnico de meio ambiente. Quando eu comecei a fazer, eu produzi materiais e esses materiais me ajudaram a fazer essas palestras. Como eu era o melhor aluno do técnico de meio ambiente, aqui no Kennedy, Belfort Roxo, colégio de Belfort Roxo, curso técnico de meio ambiente, eu fui destaque, aluno destaque deles. E quando eu saí da escola, eu passei a ser convidado a participar de banca de TCC e também a dar palestras, dei outras palestras. Então, o meu interesse ambiental veio à medida que eu estudei. Antes eu era um amante da natureza sem saber como ela funcionava. Depois do conhecimento, eu passei a agir com causa própria. Eu não digo que eu sou um ambientalista, maluco no sentido de ser. Eu sou alguém que acredita no meio ambiente, ecologicamente sustentável, mas também alinhado com o progresso das populações. Passou por uma transformação de consciência, né? Depois que tomou contato com esses assuntos, com esses temas. Mas voltando para o Alcemar Artista, né? Eu sei que você tem 5 livros publicados. Vamos começar a falar desses livros? Esse aqui foi o primeiro livro de meio ambiente, voltado ao meio ambiente. Esse foi um material. Ele vai ser relançado agora, a nova edição dele pela Wiclap, com a outra capa, com todo o modelo. Mas esse aí ele foi de propósito desse jeito, porque é para a pessoa fazer anotação. Esse livro foi um projeto que eu criei dentro do meio ambiente. Eu achava muito chata as aulas de meio ambiente. Os professores não conseguiam passar, nem todos eles conseguiam passar uma mensagem. E eu pensei, como eu faço essas aulas ser acessível às pessoas? Eu pensei, vou usar a poesia para isso. Comecei a usar as linguagens técnicas do meio ambiente e apliquei em poesias dentro desse texto, que é fácil. Uma pessoa que está estudando, ela vai ler essas poesias e vai conseguir entender os temas ambientais. Lendo esse livro. É fruto da tua formação. Comecei em gestão técnico ambiental e terminei durante a minha gestão ambiental. Só um instante, Alcemar, que nós vamos agora chamar os nossos comerciais. TV Nova Belfort. Participe!
E nós queremos você nessa família. Saia do anonimato, apresente-se ao mundo e mostre resultados. TV Nova Belfort, participe! Voltamos agora ao Semar. Você tem prosa também, né? Mostra aí. Rapaz, eu vou lhe dar todos os meus livros. Eu mostro um por um, não tem problema aqui. Esse aí. Vamos lá, Cronista que não tinha história, romance, né? Esse é um romance. O Cronista que não tinha história, na verdade, é meu primeiro romance. É o primeiro e único por enquanto. É o primeiro e único. É o primeiro e único, primeiro e único. E nesse livro aí está o prefácio do Lano Andrade. Ah, não vamos falar o sobre artista isso. Que nós vamos falar sobre ele. Eu tenho uma alegria disso. O Cronista que não tinha história é uma história bem parecida com a nossa. Um garoto simples que envolve a Aldeia Velha, em Silva Jardim, da onde vem minha família. E eu criei toda uma história em torno desse lugar e esse artista, eu me identifico muito com ele. Todos os personagens desse livro é um pedaço de mim. Eles são um pedaço de mim. E eu fiz um livro. É meio autobiográfico, é o livro? Não é autobiográfico. Ele tem alguma coisa? Ele é uma história, com E. É uma história, mas que passa por dentro do personagem os talentos que você me perguntou. Eu tenho, passa por dentro dos personagens de cada fase do livro. Tem um livro também infantil, né? As Crônicas da Minha Janela. Ah, isso é minha paixão. Esse é minha paixão. As Crônicas da Minha Janela foi o resultado de um concurso da Ases da Literatura. Esse concurso, eu fui um dos finalistas, eles me fizeram a proposta de publicação. E esse livro foi escrito a partir da janela da minha casa, no pé de jabuticaba, em frente à minha janela. Aquele pé de jabuticaba, eu vejo os pássaros, os animais ali, então eu fiz meio que Machado de Assis. Legal. E fiz os personagens que envolvem ali os pássaros, numa convivência no pé de jabuticaba. Tem guerra, tem briga, tem tudo aí dentro, mas principalmente ensinamentos. Passa pelo ensinamento de obediência a pai e mãe, pelo ensinamento religioso de fé e passa também pelo ensinamento teológico bem levezinho para criança. As Crônicas da Minha Janela. As Crônicas da Minha Janela, um livraço. Isso. E tem esse aqui que você está presenteando aqui no programa, a mim, muito obrigado, que é o Adão Perfeito. Esse. Acho que é o último livro. Esse foi o último Então livro. vamos antes falar desse aqui. Eu pulei, não quero Esse falar. aí, Vencendo a Mente de Escravo. A Mente de Escravo. Vencendo a Mente de Escravo, ele é o meu primeiro livro. Só que essa aí já é a terceira edição dele. Esse livro mudou a minha história. Por quê? Quando eu comecei a escrever esse livro, eu não sabia nada de escrever. Nem sabia escrever. Quando eu trabalhei na Rádio Tupi, eu tive o prazer de conhecer a Priscila Iosif Cobre dos Santos. Ela é mencionada em todos os meus livros em forma de gratidão, porque ela foi assistente do programa Francisco Barbosa, produtora, e ela arranjou para mim o curso de locução, escola de rádio. Eu fiz a escola de rádio durante esse período, através da Priscila e do Francisco Barbosa, com o Luiz Jobim da Rádio Globo. E eu levava os meus textos para a Priscila, pedi para ela corrigir para mim, mandava os textos para ela e ela é professora, então ela corrigia os textos e me enviava. Qual a idade você tinha nessa época, lembra? Eu tinha cerca de 22 anos. Entendi, já estava alfabetizado, mas tinha alguns problemas de escrita, né? E ela veio solucionar isso. Muitos problemas. Na verdade, era o que você chama de analfabeto funcional. Entendi você. E agora sim, né? E agora você é um escritor. Então você deve muito a essa senhora, né? Muito. Alcemar C. Cardoso também tem esse livro aqui, Adão Perfeito. Adão Perfeito. Fala um pouco desse livro, Alcemar. O Adão Perfeito, na verdade, é minha obra-prima. Adão Perfeito, ele é um livro teológico, um livro literário e um livro poético ao mesmo tempo. Ele narra a história, a saga aí da rebelião do céu à terra, o Lúcifer. Também narra a história do anjo caído convencendo o primeiro casal a cometer o pecado contra Deus. E a partir daí ele vem mostrar que todo o arranjo
que vivemos hoje está nessa parte da história, a partir dos descendentes de Adão e Eva. Tudo que nós vivemos hoje, tudo que você vê hoje de arte, tudo que você vê hoje de música, tudo que você vê hoje de agricultura, tudo está nesse arranjo histórico. O óculos que você usa, o computador que você faz, o livro que eu escrevo, tudo isso veio da linhagem de Caim. Caim era o filho bom ou o filho ruim de... Foi o que matou Abel, né? E a nossa arte veio da descendência dele. Pela história bíblica. Bom, aqui nós então conversamos com Alcemar, né, Cardoso, sobre sua vida cultural, profissional, sua visão de mundo, a respeito de vários temas, seus livros, e agora nós vamos começar a segunda parte para tratar do poeta, né? Ou melhor, eu estou chamando de poeta, porque eu acho que ele tem cara de poeta, mas ele não é poeta, do escritor, romancista, Lano Andrade. Bom, então antes de passar a palavra aqui para o nosso especialista em Lano, eu vou só fazer uma apresentação rápida do autor, né, para vocês se situarem. Ele é um autor da atualidade, publicando, escrevendo, Lano Andrade. Até onde eu sei, ele publicou 3 livros, né? Um de poesia e outros 2 em prosa. É o romance dele, o primeiro romance, As 4 Cartas de Camila, de 2001. Mesmo que o Sol se demore, que é um livro de poemas, se eu não me engano, de 2014. E A Divina Democracia, que é outro romance de 2016. E aí, Alcemar, eu gostaria de saber qual foi o contato inicial que você teve com o Lano. Você conhece ele, ou o primeiro contato foi através de alguma obra dele? Como é que foi? Como é que se deu a sua relação? Nossa, você e o autor? O Lano, eu conheci o Lano através do meu barbeiro, o Flavinho. O barbeiro Flavinho, ele falou a respeito do Lano, de um cara que trabalhava com cinema na nossa cidade. Então eu fui conhecer o Lano. E por acaso a gente foi conversando, a gente foi descobrir que nós temos uma poesia publicada numa mesma antologia, que é o Além da Terra, Além do Céu, da editora Chiado. Nós temos essa poesia publicada no mesmo livro. E o Lano, quando eu fui descobrir o Lano, quando eu fui conhecendo o Lano, eu fui entendendo o valor e o tamanho do Lano. Cara, nós não valorizamos a nossa arte. Só em torno do nosso bairro, em Xangri-Lá, no Alvorada, só em torno nós temos cerca de 7 escritores. 7 escritores. E o Lano é um monstro. O Lano, eu conheci o Lano, quando eu quero falar do Lano, eu não quero nem falar dos livros do Lano. Que, né, As 4 Cartas de Camila é baseada naquela música do Camila, do Nenhum de Nós. É baseada em cima dessa música, dessas idas e vindas, encontros e desencontros. É essa ideia que passa o livro ali. Se não me engano, você vai querer falar um pouco desse livro, né? As 4 Cartas de Camila. As 4 Cartas de Camila. Estava falando agora, né? Você vai querer entrar um pouco mais na obra, né? Porque foi o que eu li dele. É o que eu li, que ele me passou, eu li o romance todinho, gostei, né? Mas é um romance completo. Porque é sempre bom de fazer um recorte na obra, porque é muito difícil falar de tudo, né? E fazer um recorte é muito bom, porque a gente especifica bem, né? E dá uma ideia legal do lado. Só um instante, Alcemar, que nós vamos agora chamar os nossos comerciais. Está faltando você na TV Nova Belfort. Você, articultor, artista, produtor, mecenas, você empresário, você colaborador. Há quase um ano, a TV Nova Belfort tem exibido clipes musicais de artistas de todo o Brasil. E agora iniciamos com os nossos próprios programas, como prometido. Já temos mais de 10 em pré-produção e muitos mais ainda estão por vir, sobre literatura, cinema, atualidades, culinária. E o seu programa pode fazer parte da nossa grade. O que você está esperando? Entre em contato com a nossa produção e seja um de nossos apresentadores. Faça parte da nossa família. Afinal, a TV Nova Belfort é da gente. Participe! TV Nova Belfort. TV Nova Belfort. Participe!
Voltamos agora ao Semar. Vamos continuar. Quando eu conheci o Lano, passei a fazer parte do time dele de produção, de cinema, e eu comecei a conhecer e entender o tamanho do Lano. Você já leu alguma vez o roteiro que o Lano faz? Não, ainda não tive esse prazer não, mas... Eu comecei a escrever baseado nos contos de Max Lucado. Max Lucado mudou minha vida. Eu enxergava o mundo assim. Quando eu li Max Lucado, meu leque se abriu. Eu entendi que todos os personagens da Bíblia tinham vida e eram pessoas como nós, com dor, com sentimento, e você consegue ouvir isso. O Lano, ele tem isso de um modo muito aflorado para o cinema. O Lano consegue chegar aqui, ele consegue descrever cada cena como deve estar, o lugar da coisa como deve estar. O roteiro do Lano é um roteiro espetacular. Não é à toa que ele trabalhou com Carlos Verezas, com Otto de Alencar, só com gente top. Porque ele é bom e nós não valorizamos a nossa cultura. O Lano é de Belfor Roxo. O Lano deveria ter uma consideração maior nessa cidade. Assim como todos os poetas, todos os cineastas aqui, como os amigos, estão fazendo um trabalho pela cultura da cidade. A nossa cultura é abandonada. Se não for vocês lutando pela cultura, quem vai lutar? E o Lano hoje, ele não escreve mais romance, ele só escreve roteiros, né? O Lano parou com livros, ele falou, não sou mais escritor, não me peçam para escrever mais livros. Ele, e se cismar de bater de frente, o Lano é chato. Mas assim, nunca tem razão, mas... Mas tirando os roteiros, qual é o livro que você mais gosta dele? Eu vou falar que não é um livro dele específico. O que eu gosto do Lano são os roteiros do Lano. Os roteiros. As 4 cartas de Camilas, eu falei para ele, o teu livro está incompleto. Eu expliquei por que o livro dele está incompleto. Além de ser bem escrito, bem narrado, a história da música Camila não é bem essa história. A história da música Camila é uma história de abuso. O autor da música, do grupo Nenhum de Nós, ele fala que é a respeito de um abuso que sofria uma pessoa que, na verdade, o nome não era Camila, ela nunca vai saber que Camila foi feita por ela, mas era uma pessoa que era abusada e ele sabia, ele via pela janela do apartamento dele esse abuso e não tinha coragem de denunciar, porque na época eles consideravam isso normal. Então foi isso que eu passei para ele. Falei, Lano, essa música gira em torno disso. E as 4 cartas de Camila teria que ter essa para poder estar completa, deveria ter isso dentro. Esses romances é cheio de referências musicais, né? Referências aos Rock in Rios. Vários Rock in Rios aqui, 1, 2, e termina com o último Rock in Rio, que é 3. Como eu escrevi em 2001, eu fui nesse Rock in Rio. Então eu me senti bem ambientado ali, e eu sou mais ou menos dessa geração do livro, né? Porque ele fala muito dos jovens do início da década de 90. Era quando eu era adolescente. O livro, se não me engano, começa em 1991, né? Na época quando o Collor chegou ao poder. Fica numa fronteira entre 2 gêneros, que é o romance e a novela. E ele também, eu creio que ele pode até, se for enxugado, né, ser transformado num roteiro de filme, né? Porque tem muitos diálogos, ele é filmável, é um livro filmável, né? Tem livros que não são filmáveis, né? O livro do Lano é filmável, tá? E a história, que basicamente começa a história, né? Ele não segue um tempo linear, ele vai e volta no tempo toda hora, né? Então, é a história de 2 casais, Lia e Heitor, Rubem e Camila, que é que dá o nome ao livro, né? Que é inspirado naquela música, Camila, né? Que é uma música também que eu gosto muito, que é do início do Rock 80, né? Então ele começa com a notícia da morte da Camila. Corrigindo. Essa música, quando ela foi lançada, ela já estava saindo essa música, quando foi lançada, ela foi fora do tempo. Eles fizeram uma reunião e decidiram que esse rock 80, 90 deveria acabar. Então eles pegaram e quando lançaram Camila, eles fizeram de tudo para poder cancelar essa música. Só que a música estourou. Ela estourou, porque ela foi o último remanescente dessas bandas de rock. É um dos hits do Rock 80, né? É um dos hits, Camila. Tá? Junto com aquelas outras quantidades enormes, quilos e quilos de hits que, por exemplo, a Legião Urbana lançou. Não é a Legião, é do Nenhum de Nós, a Camila, né?
Aí então, o livro começa com a notícia do suicídio da Camila, começa, vamos dizer assim, no presente do livro, Aí ele volta no tempo, o tempo que o Heitor e a Camila se conheceram, como eu falei, é a história de 2 casais, Lia e Heitor, Camila e Rubem, tá? Mas se forma um triângulo amoroso entre Lia, Heitor e a Camila. Lia, Heitor e Camila, né? O Rubem chega depois, quando há ali uma cisão entre os 3. Né? Aí, o que acontece? Retoma, aí quando ele narra como eles se conheceram, né? E nessas viagens, idas e voltas, ele apresenta vários personagens, etc. Tal. Isso é só para dar uma ideia de como é o livro, tá bom? Ele retorna ao presente, no presente ele volta a fazer revelações sobre a filha do Heitor, né? Porque quando há uma cisão ali entre aquele trio amoroso, né, há uma revelação, ele volta para fazer uma revelação de que a Camila tinha um filho com Heitor. Porque o que aconteceu? Houve uma cisão, Heitor casou com Lia e Camila casou com Rubem, só que ela já estava grávida e não falou nada para Heitor. E ele navega dentro disso. Contos bem comuns aqui a nós. É a história amorosa, é uma história de encontros e desencontros amorosos. Desencontros amorosos, poderia se chamar isso, mas é feito em cima da música. E também de decepção, né? Um conto bem decepcionante, não literariamente, mas pela história que nós vivemos constantemente. Nós vemos acontecer diariamente esse tipo de história. Acho que o interessante a tirar do livro é o seguinte: como o autor, a idade dele, a vivência dele começou no escrito das 4 cartas de Camila. Parece que todo aquele ambiente, todo aquele cenário que ele viveu do Rock in Rio, todo aquele cenário que viveu dos anos 80, as bandas de rock, influenciaram exatamente na construção do pensamento. Hoje o Lano não escreveria um livro igual. Isso eu tenho certeza, porque o Lano hoje é outra pessoa. Mas a ideia da pessoa expressar a sua época é um saudosismo bem real nesse livro, As 4 Cartas de Camila. Isso é o rico da história, o cara que sabe trazer a realidade para dentro de um texto. É o Lano Andrade. Nós temos que valorizar, cara, a nossa cultura. Temos que valorizar a nossa história. E recentemente o Lano também gravou um filme, né? O Vinho que Bebi Sozinho. Tem alguma coisa a dizer sobre ele? Curta-metragem, O Vinho que Bebi Sozinho. Eu vi, na verdade, isso foi disponibilizado por enquanto só para os amigos. Ele vai concorrer a festivais. O Vinho que Bebi Sozinho, aqui nosso amigo Johnny Bigu. Ele interpreta se não me engano, um psicopata, né? Ele é o psicopata da história. Eu gostei bastante. Tem nome de psicopata, Mauro Edgar. E é nossa gente que está encenando, é nossa gente que está produzindo, é nossa gente aqui da Terra da Laranja, Belfor Roxo, é gente que está produzindo, é nossa cultura. Não tem governo, não tem prefeitura. Deveria ter apoio. Estamos fazendo milagre sem condições. E vocês são heróis. O Lano é um herói da cultura dessa cidade e vocês merecem, de fato, um lugar melhor nessa cidade. Nós escritores, nós artistas de Belfor Roxo precisamos ter um lugar melhor de consideração nessa cidade. Muito bem, falamos aqui com Alcemar Cardoso, foi um prazer te ter aqui, Alcemar. Que ótima conversa. Obrigado. Muito bom. Volte sempre. Volte sempre. Valeu.